Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Elza, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre depressão. Vocês lembram que no último vídeo eu falei sobre as crenças nucleares e como que elas determinam a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente se comporta? Então hoje eu vou falar quais são as crenças nucleares que estão envolvidas com a depressão. Então, resumidamente, vamos só retomar o que o Aaron Beck fala sobre as crenças nucleares, né? Lembrando que eu estou falando dentro do modelo cognitivo, da teoria cognitiva, e me baseando na teoria do Aaron Beck, né? Então, de acordo com ele, as crenças nucleares, elas começam a se formar desde a da infância. Elas param a gente para de adquirir crenças nucleares? Não, né? Mas as principais, aquelas mais enraizadas, aquelas crenças mais enraizadas, elas são estabelecidas lá na nossa infância, né? Então, todas as nossas experiências de vida, seja elas boas ou ruins, frustrações ou sucesso, elas vão determinar, né, a maneira que a gente vai interpretar aquilo, vai determinar no futuro a maneira que nós vamos interpretar outros eventos. E também tudo aquilo que é falado, a maneira como nós somos criados, o que nos é falado quando é criança, o que nos é falado também, né, em relacionamentos mais íntimos de amizade e tudo, também ajuda a construir essas crenças nucleares, né? As crenças nucleares que estão relacionadas à depressão, elas são disfuncionais. Por que elas são disfuncionais? Porque o sujeito, a pessoa, ela aprendeu a pensar, né, a interpretar os eventos na vida dela de uma forma negativa. Então, vocês lembram que no outro vídeo eu também falei sobre os pensamentos automáticos, né? Esses pensamentos automáticos, eles acontecem e a gente nem percebe. Eles estão ali presentes o tempo todo no dia a dia. Algo acontece, aquele primeiro pensamento que vem, aquela primeira ideia que vem na sua cabeça, aquela concepção. Ela é baseada no seu sistema de crenças. Ah, mas por que a gente tem pensamentos automáticos? Porque é assim que funciona o cérebro. Ele elabora um esquema de interpretação para dar sentido àquilo que a gente está vivendo, né, para dar sentido à nossa experiência. E também é uma forma de adaptação, você economiza tempo, porque a gente está sempre aprendendo, então seu cérebro aprendeu daquela forma. Nisso você economiza tempo para interpretar, para julgar os eventos, enfim. Então, uma forma de adaptação, de aprendizagem que a gente tem, que o nosso cérebro tem. Então, vamos um exemplo prático, né? Por exemplo, uma pessoa com depressão, quando ela termina um relacionamento, ou quando a pessoa termina um relacionamento com ela, né? Qual que é o primeiro pensamento? É um pensamento automático, né? Ela não teve nenhuma reflexão, não teve nada. Então, aquela pessoa, ela se sente o quê? Rejeitada, né? Aquela coisa, ninguém nunca vai me amar. Nenhum relacionamento meu dá certo. Há algo errado comigo, porque o relacionamento não deu certo. Então, vem aquele sentimento, aquele pensamento automático de rejeição. Então, vem um sentimento de inadequação, a pessoa se sente inadequada dentro daquele modelo que ela construiu de relacionamento, né? Que também é baseado nas experiências de vida dela. Então, se ela tem um modelo de relacionamento longo, duradouro, e os relacionamentos dela terminam, ela se sente inadequada, né? Ela se sente que não encaixa. Então, qual é a crença disfuncional, qual é a crença nuclear disfuncional que está ligada à depressão? É o sentimento de impotência. Então, a pessoa, ela se sente impotente, é como se tudo que ela fizesse, o resultado é o mesmo. Mas por que eu adquiri isso? Por que eu penso assim? Bom, isso aí tem inúmeras respostas para isso, eu não posso aqui resumir em uma coisa só, mas a depressão, ela tem o fator biológico,
né? Então, as pessoas têm a vulnerabilidade biológica para desenvolver a depressão, não é só coisas que acontecem na vida da pessoa, mas também existem os fatores ambientais, né? Quais são as coisas que aconteceram na vida dessa pessoa que levaram ela a desenvolver a depressão. Então, a gente considera, né? A gente não pode falar que é uma coisa só, né, que foi devido ao sistema de crenças da pessoa que ela desenvolveu a depressão. Ela é uma doença multifatorial, né? Ela é uma desordem, ou melhor dizendo, ela é uma desordem, né? Ela é um transtorno mental multifatorial. Então, tem o componente biológico, sim. Tem um componente genético, sim, porque as pessoas que tiveram pais, né, com algum transtorno mental têm a maior probabilidade de ter, algum transtorno de humor tem a maior probabilidade de ter depressão. Tem o fator biológico, genético, certo? A vulnerabilidade genética, então. Temos o fator ambiental, que é o que aconteceu na vida daquela pessoa, né? E temos aí o sistema de crenças, que é a maneira que aquela pessoa aprendeu a pensar, certo? E temos, além disso tudo, a parte social, né? Então tem pessoas, por exemplo, que têm um sistema de apoio familiar maior, e tem pessoas que não têm nenhum apoio. Então, essas pessoas que não têm nenhum apoio, não têm para onde ir, também são mais suscetíveis, né, a ter depressão. E o aspecto social, familiar, também pode, né, entrar dentro do ambiente. Então, o que mais, né, acontece com a pessoa, o que mais está relacionado à depressão? A pessoa, então, começa a desenvolver esse sentimento de incapacidade, a crença de que nada do que ela fizer vai modificar a realidade dela. E isso vai fazendo com que a pessoa se sinta fadigada, se sinta desmotivada, realmente não faça nada para mudar a realidade dela. Ela vai se tornar uma pessoa triste, apática e muitas vezes tem vários sintomas, né, na depressão. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer também é que os sintomas depressivos ou de qualquer outro transtorno mental, eles são flutuantes, quer dizer, eles vêm e vão, né? Então, muitas pessoas têm aquela ideia errada de que uma pessoa com depressão tem que ficar chorando 24 horas por dia. Isso não existe, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas com depressão que nem sabem que tem depressão e muitas vezes são julgadas. Por quê? Porque elas não se sentem à vontade para socializar, não querem socializar, querem ficar mais isoladas, não querem conversar, não querem sair de casa. Porque tudo isso é muito cansativo, é muito fadigante, né? E muitas vezes está num ambiente social onde ela está apática, né? Aquilo muitas vezes incomoda os outros. As pessoas perguntam o que foi, o que aconteceu, e aquela pessoa não tem uma resposta para isso, né? E muitas vezes ela até está se sentindo triste por algo que aconteceu, mas não quer mais ficar falando, né? Tem até a fadiga de conversar, de falar o que está sentindo. Enfim, são muitos sintomas que existem, né? Que eu poderia falar aqui da depressão. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre saúde mental e sobre depressão. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre quais são os sintomas, quais são as características e vamos tirar o estigma, né? Tirar esse estigma que os transtornos mentais carregam, porque todos nós somos suscetíveis, podemos estar suscetíveis a ter algum tipo de transtorno em um dado momento da vida, tá bom? Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.